prazer muito grande estar com todos vocês mais uma vez, e a alegria sempre vem pelo fato de poder compartilhar não a respeito de quem eu sou, mas de quem Ele é, o Senhor Deus. A nossa vida tem que ser pautada na pessoa dEle. Nem sempre nós o fazemos assim, nem sempre as coisas funcionam desse jeito, e é por isso que nós estamos aqui estudando a respeito da vontade dEle. Eu quero dizer para vocês que eu também sou aluno, sou também um daqueles que estuda e procura conhecer a respeito de quem Ele é. Nem sempre, mesmo conhecendo, faço aquilo que eu sei que deveria fazer. Daí você pode ver que nós temos as mesmas lutas, nós batalhamos nas mesmas batalhas, temos as mesmas dificuldades, mas nós temos um grande Deus que pode nos ajudar. Mesmo naquelas horas que são as mais difíceis, talvez as mais tenebrosas da nossa vida. Ele está perto, Ele pode nos ajudar. Então eu gostaria de, antes de começar, ter uma palavra de oração com vocês, pedindo o auxílio do Senhor Deus. Daí eu gostaria de tratar com vocês sobre um tema que eu queria que vocês vissem, não que eu visse. Então vamos trocar as máquinas aqui, porque daí você vê o que está ali e eu vejo o que está aqui. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por quem o Senhor é. Nós reconhecemos que somente pelo Senhor e no Senhor é que nós podemos fazer as coisas. Reconhecemos que é a Tua graça e a Tua bondade que se manifesta a todos nós, mediante a pessoa do Teu Filho Jesus e mediante a atuação do Teu Espírito. Pedimos para que nesses momentos em que aqui passarmos juntos, buscando e procurando entender um pouco mais a respeito da Tua vontade para as nossas vidas, que na verdade seja o Senhor a falar aos nossos corações. Eu peço para que, se for do Teu agrado, o Senhor continue a usar esse vaso para o louvor da Tua glória e não do vaso, porque o vaso apenas só tem valor pelo conteúdo que ele possui, que é o Senhor. Peço para que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude durante esses momentos, que possamos contar com a Tua direção e orientação para tudo aquilo que for feito. E assim nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Pois bem, quando nós pensamos em termos da vontade de Deus, temos abordado várias áreas aqui esses dias, e eu não quero cansá-los com teorias científicas, mas gostaria de falar um pouquinho do outro lado da história. Está relacionado com respeito à pessoa do Senhor Deus. Um dos planos que Deus tem, um dos propósitos dele com respeito à vontade dele para o ser humano, é que o ser humano o reconheça como o Criador, e que, reconhecendo como o Criador, que venha a glorificá-lo. Esse é um desejo do Senhor Deus, é um alvo que Ele tem, é um propósito dEle. Por que você acredita que Deus criou o mundo em 3 dimensões e nos colocou dentro, por exemplo? Deus poderia ter criado o mundo em uma dimensão só e estaríamos todos numa linha. Ou Deus poderia ter criado o mundo em 2 dimensões e estaríamos todos nós numa folha de papel. Mas foi do agrado dEle criar em 3 dimensões, e eu creio que isso tem muito a ver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quase tudo que você vê por aí são 3. O tempo existe em que forma? Passado, presente e futuro. 3. Quando nós tratamos do espaço, você encontra largura, altura, profundidade. 3. É muito interessante que o 3 faz parte de quase tudo que a gente trabalha. E é por isso que a Bíblia também, eu creio que essa é uma das razões da Bíblia tratar de uma forma tão bonita sobre a Trindade. É um Deus só, mas existe em 3 pessoas. Quando nós buscamos conhecer a vontade de Deus, nem sempre a coisa é tão simples. Esse tempo aqui tem sido um privilégio muito grande. Silas, Paulo e eu, nós nos conhecemos já há muito tempo, e há 20 anos atrás nós estamos mais ou menos aí onde vocês estão. E foi pela graça do Senhor Deus, através desses anos todos, Deus trabalhando nas nossas vidas, em que Ele nos trouxe agora para podermos estar ensinando um pouco daquilo que Deus nos deu durante todos esses anos. Se o Senhor Deus me conceder vida por esses próximos 20 anos, eu espero vê-lo aqui na frente. Você fazendo aquilo que nós estamos fazendo hoje, para o louvor da glória do Senhor Deus. Deus tem planos, Deus tem trabalhos. Algo que acho muito interessante, então eu gostaria de tratar com você dentro do que eu acho interessante, é que para conhecermos a vontade do Senhor Deus, nós precisamos de um instrumento para se descobrir a vontade dEle. Não vou chover no molhado, porque tudo já está molhado aí fora, mas a ideia você já sabe qual é. O instrumento é a palavra do Senhor Deus. Agora, por que usar a palavra dEle?
Tem tantos livros aí de autoajuda, faça isso, faça aquilo, 500 passos para não sei o quê, 2 passos para ser feliz. Não, precisa de mais. Precisam 7 passos para ser feliz. E 10 passos não sei para quê, 52 passos e meio não sei para mais o quê. Tem passo para todas as coisas por aí. Agora, quando nós estudamos a palavra do Senhor Deus, por que nós devemos crer que ela é a resposta? E lembrem-se que muitas vezes, nem sempre Deus dá o pacote todo para a gente de uma vez só. Ou seja, olha, a minha vontade para você é essa. Eu, por exemplo, quando voltei dos Estados Unidos, há 10 anos atrás, eu tinha outros planos para a minha vida. E eu sou grato a Deus porque os planos dele são melhores do que os meus. E Deus trabalha dessa forma. Deixa-me dar algumas boas razões pelas quais você pode depositar a sua fé na Bíblia. Algo que eu acho muito interessante, pessoas me perguntam, mas dá para acreditar na Bíblia? Claro que dá. Por exemplo, há 4.000 anos atrás foi escrito o livro de Jó. No livro de Jó diz assim, que Deus, Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada, ou seja, faz a terra pairar sobre o nada. Vocês estão vendo aí a primeira foto tirada pela NASA em 1960 da Terra. E não é que ela paira sobre o nada mesmo? Há 4.000 anos atrás a Bíblia disse algo que está perfeitamente correto na área de ciência. Se nós pegarmos há 3.000 anos atrás, Salomão escreveu algo muito interessante lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Em outras palavras, o que estava escrito ali é simplesmente a lei de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Então dá para perceber que esse é o processo, quer dizer, não é tudo se copia, tudo se transforma. Só para nós entendermos, acho que Lavoisier estava lendo a Bíblia um dia, e falou, interessante, esse é um princípio. E ele colocou nas palavras dele, mas isso foi escrito na palavra do nosso Deus há 3.000 anos atrás. Percebam não somente a veracidade da Bíblia, como a Bíblia sempre esteve à frente da ciência, pelo menos alguns milhares de anos. Quando nós chegamos a 2.000 anos atrás, na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3, foi escrito o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de forma ou de modo que aquilo que é visível não foi feito do que é visível, ou aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Em outras palavras, todas as coisas visíveis são feitas de invisível. Agora, como que você, que é feito de invisível, eu consigo te ver? Eu sei que isso parece um negócio estranho, mas é a realidade. Perfeitamente correto, como nós aprendemos na ciência de hoje. E tem muitas outras áreas. Se você pesquisar a Bíblia, só por curiosidade, a Bíblia diz que Abraão plantou algumas tamargueiras. Sabia que a tamargueira é uma das poucas plantas que cresce em terreno salino, altamente salino? Muito interessante. É interessante que a Bíblia também diz que a vida da carne está no seu sangue. Isso foi descoberto por William Harvey em 1615, as funções do sangue, para que o sangue serve. Quando nós estudamos um pouquinho por aí que Deus regulou o peso do vento, fantástico, o evangelista Torricelli mediu o peso do ar, só que a Bíblia já falava do peso do vento. Deus determinou um caminho para o relâmpago, isso está lá em Jó. Benjamin Franklin procurou aplicar isso daí e criou o para-raio. Ou seja, realmente tem um caminho para o relâmpago, se não tivesse, para-raio não funcionava. São pequenos detalhes que a Bíblia nos mostra quanto ela está correta, mesmo na área de ciência. Deixe-me dar mais alguns, porque eu creio que são de grande importância para a gente. A Bíblia nos diz que nós viemos todos de uma única e mesma mulher. Isso é um negócio muito interessante. A Bíblia diz que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Ou seja, a criação de Adão e Eva, segundo os termos do relato bíblico, se deu aproximadamente 6.000 anos atrás. Os estudos trabalhando com o DNA mitocondrial mostram que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. O DNA mitocondrial é um DNA que é passado de uma geração para outra só pela parte feminina, pela mãe. Eu tenho 3 filhas, minhas filhas têm o DNA mitocondrial da minha esposa, elas não têm o meu. Eu peguei o meu da minha mãe, só que eu não passei para elas. E se nós pegarmos aqui, fizermos um teste de DNA mitocondrial, você vai ter que olhar para a pessoa que está do teu lado e falar: oi, primo. Porque todos nós temos praticamente o mesmo, nós viemos de uma mesma mulher. E no fundo, você está vendo o teu primo sentado do teu lado.
ou tua prima. Cuidado com o que você está pensando. É teu primo e tua prima. Então é muito legal esse trabalho. Quando teria vivido essa Eva mitocondrial? Porque a ciência sabe que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Esse trabalho aí é do trabalho da doutora Rebecca Ellicott, da Universidade de Berkeley. 2 pesquisadores trabalharam muito em cima disso, Lawrence Lowy e Siegfried Schreier. Eles fizeram um estudo colocando o tempo que demoraria para o DNA mitocondrial ter as variações que ele tem hoje, que são pequenas, muito pequenas. Olha que número fantástico que eles chegaram. Que a Eva mitocondrial, ou seja, a mulher que teve o DNA mitocondrial perfeito, teria vivido entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Impressionante. Tem gente que chega para mim e fala assim, mas a Bíblia fala a ciência fala um monte de coisas que a Bíblia não fala. Por exemplo, a Bíblia fala de homem das cavernas? Claro que fala, você nunca leu? Olha no livro de Jó, capítulo 30, olha que interessante. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo de urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. A única diferença é que a Bíblia nos dá a versão correta dos homens das cavernas. Quando que essas pessoas viveram? Na época de Jó. Na época que, pouquinho depois ali, você vai encontrar Abraão. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas a Bíblia não fala de dinossauros. O livro de Jó é um livro de cientista. Eu acho que era Jó e 3 cientistas. Ou seja, o dia que eu chegar lá no céu, vou ter que conversar com os 4. O quinto era, eu acho que era o fera, era o bom mesmo da turma, era o mais novinho. Olha que interessante lá no livro de Jó, aí não é capítulo 30, é capítulo 40, tem um pequeno errinho aí. Capítulo 40, do verso 15 em diante, passagem que vocês estão vendo aí. O texto está correto, a referência está errada. Contemplas agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. O cedro tem de 3 a 5 metros de altura. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro. Estuda um pouquinho mais a respeito dos braquiossauros, dos apatossauros e dessa turminha toda aí para você ver. É fascinante. Então, quando nós olhamos as Escrituras, você começa a ver que a Bíblia fala dessas coisas. Mas se eu perguntar para você, tem toda essa riqueza na palavra de Deus? Tem tudo isso. Mas Deus nos convida também a estudá-la para compreender qual a vontade dEle ali. Deixa-me dar um exemplo muito interessante. Muitas pessoas olham para a Bíblia e procuram encontrar contradições. Não sei se você já encontrou algum amigo ou amiga que seja desse jeito. Gosta de encontrar problemas na Bíblia. E a Bíblia tem vários. Agora, problemas existem para serem solucionados. É por isso que tem toneladas deles. E eu também. É para que a gente aprenda a solucionar os problemas. Algo que eu acho muito interessante, portanto, quando as Escrituras nos dão um problema, Deus o colocou ali com o propósito de uma solução. Deixa-me dar um exemplo. Pergunta, em que ano Salomão começou a construir o templo? Você fala, isso é simples. É só ir lá para o livro de 1 Reis, capítulo 6, verso 1, e você mata o problema ali. Ele diz assim, nesse texto, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Portanto, a resposta é simples. Quando que Salomão começou a construir o templo? No ano 480, depois que o povo saiu do Egito. Ou seja, qual o problema com isso? Praticamente não teria problema nenhum, a não ser um pequeno detalhe. O texto fala, depois que eles saíram do deserto, que eles passaram sobre o tempo dos juízes, mais o tempo com Saul, mais o tempo com Davi. Ou seja, estaríamos no terceiro ano completo de Salomão, entrando no 4º. 480 anos. Olha que fascinante quando a gente vai lá para o livro de Atos, capítulo 13.
porque no livro de Atos conta a mesma história. Diz assim: e suportou os seus maus costumes, ou no caso aí, os seus costumes no deserto, por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra, Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Vocês já viram que eu fiz a conta para vocês aí, para não ter problema, né? Porque, já viu, de sábado à noite, depois de todo o futebolzinho de hoje à tarde, depois de toda a chuva, depois de tudo isso, os 2 únicos neurônios que nós temos, o Tico e o Teco, não estariam funcionando, então eu já coloquei o resultado aí para ficar mais fácil. Conta. No deserto, 40 anos. Lá no tempo dos juízes, 450 anos. Saul reinou por 40 anos. Davi reinou por mais 40 anos. 3º ano completo de Salomão, somando-se tudo, 573. 573 ou 480? Eu não confiaria num livro que tivesse erro desse jeito. E você? Eu não confiaria em livro que tivesse erro desse jeito. E você? O problema é que isso não é um erro. Então pode ficar tranquilo, pode continuar confiando. O livro é bom. Teve gente que falou, pronto, trouxeram um ateu aqui agora, um herege. Não é nada disso não. Se o livro tivesse erro, eu não confiaria, claro que não. Você confia num livro que tem erros? Ninguém pode. Nós não deveríamos confiar em livros que têm erros. O caso é que ele não tem erros. Você fala, mas peraí, que tipo de cientista é você? 573 menos 480 dá um pequeno errinho de 93. O 93 não é um erro. Vamos estudar. Existem 2 maneiras de Deus contar o tempo na Bíblia. Será que Deus não estaria usando isso? Uma das maneiras que Deus conta o tempo é Cronos. A outra maneira que Deus conta o tempo é Kairos. Vamos fazer um pequeno estudo. Se você for lá para o livro de Juízes, olha que interessante. O livro de Juízes diz que o povo de Israel estava lá na terra prometida agora, que Deus havia dado a eles, e de repente eles se esqueceram do Senhor Deus, abandonaram o Senhor, e Deus mandou Cusã-Risataim, esse rei vai lá, toma aquele povo, e agora esse povo fica servindo a esse rei por 8 anos. Eles não estão servindo a Deus, eles estão servindo a Cusã-Risataim. Depois desses 8 anos, eles se humilham diante de Deus, pedem perdão, Deus levanta um juiz, esse juiz vai lá e resgata o povo, agora o povo volta para servir a Deus de novo. Ô povinho, viu? Passou um tempinho, estão lá eles de novo fazendo o que não agrada a Deus, vai embora de novo. Aparece Eglon, Eglon pega o povo, agora o povo se torna cativo, agora o povo está servindo a Eglon, e eles vão servir a Eglon por 18 anos. Eles não estão servindo a Deus, estão servindo a Eglon. Depois de 18 anos o povo se arrepende, pede perdão a Deus, se humilha, Deus levanta um juiz, ele vai lá, traz o povo de volta. Agora o povo está servindo a Deus de novo, e o povo está feliz servindo a Deus, e o tempo vai passando, eles vão começando a, igual a gente, sabe, vai deixando, daqui a pouco você não está mais servindo a Deus de novo, daí acontece o quê? Deus manda Jabim. Aparece Jabim, e Jabim vai lá agora, pega esse povo, e agora o povo vai servir a Jabim por 20 anos, e a história se repete, depois de 20 anos, o povo pede perdão a Deus e se humilha e tudo mais. O que acontece? Deus manda um dos juízes, esse juiz vai lá, levanta e tira o povo de novo, e traz o povo, agora o povo volta a servir a Deus outra vez. Todo mundo na igreja cantando, sou uma florzinha de Jesus, todo mundo feliz, animado e coisa assim, né? Passa um pouquinho de tempo, adivinha de novo, olha lá o povinho outra vez, e lá vai o povo, e daí Deus levanta os medianitas, e lá vão os medianitas, pegam o povo, e agora o povo está servindo aos medianitas, o povo não está mais servindo a Deus, e o povo fica lá servindo esses medianitas por 7 anos, e depois desses 7 anos o povo se humilha, pede perdão a Deus, e Deus manda um juiz até lá, o juiz vai lá, tira. O juiz que eu estou dizendo não é o Lalau, não, então são juízes da Bíblia, são juízes sérios, homens e mulheres que faziam a vontade de Deus, iam lá, recuperavam o povo, traziam o povo de volta, agora o povo volta a servir o Senhor Deus. Adivinha o que? Parece até a gente.
Passa um pouquinho de tempo, estamos nós lá de novo fazendo coisa errada. E lá vai o povo de novo. Daí Deus traz os filisteus e pega os filisteus. Esses filisteus agora levam o povo de Israel. O povo de Israel está servindo aos filisteus. Eles não estão servindo a Deus porque eles servem aos filisteus por 40 anos. E serve, e serve. Depois de 40 anos eles clamam a Deus, pedem perdão e Deus os liberta e traz de volta. Faz a soma. Olha os 93 anos que estavam faltando. Sabe o que acontece? Os 573 anos, Deus estava contando o Cronos, um ano após o outro. Os 480, Deus só contou o tempo que o povo estava servindo a Ele. Faz sentido agora Salmo 90, 12, não faz? Quando diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Para que contar os nossos dias? Ah, legal, esse ano eu vou fazer 50 anos, meio século. Então eu sei contar. Não é isso que Deus está contando? Não é isso que Deus está falando? Deus está perguntando: quanto tempo da sua vida você me serve? Se eu somar todos os minutos da sua vida, todos os minutos que você foi totalmente só para mim. Eu gostaria de pedir para que você hoje à noite gastasse um pouquinho de tempo pensando nisso. Qual a sua idade? Eu não estou falando dos seus 18, 20, 30, seja quantos anos você tiver, não é isso que eu estou falando. Não é isso que a palavra nos ensina. Nós precisamos aprender a compreender o que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Qual a sua idade em Cristo? O Cronos você conhece, e o Kairos? Os tempos de oportunidade que Deus tem lhe dado para servi-lo. Porque o grande problema que nós temos nessa questão da vontade de Deus é bem simples. Eu acho que essa ilustração aqui resolve bem o nosso problema. Nós estamos a caminho do céu, ou seja, nosso pé está indo em direção ao céu e a nossa mão continua aqui na terra. Ou seja, é meio estranho o negócio. Você está ali no meio, entre o pé e a mão. O que está acontecendo? Porque, num certo sentido, quando nós pensamos em termos dessa dinâmica de fazer a vontade de Deus, céu e terra, a terra é visível. O céu, para mim, ainda é invisível. Eu entendo o que a Bíblia fala, mas eu não estive lá. Paulo parece que já foi até lá. Não o doutor Paulo, o outro Paulo da Bíblia, ele foi até lá e viu. Isso aqui eu não perguntei ainda se ele já esteve lá também, mas o Paulo da Bíblia foi. Ele disse ter estado lá. E ele viu o invisível, mas eu não. Eu acredito naquilo que ele me falou. Quando nós pensamos também em termos da terra, isso aqui é concreto, isso é palpável. O céu para a gente ainda é um pouco abstrato. Então nós estamos tratando numa questão que Deus está pedindo para eu obedecê-lo, de coisas que serão até certo ponto invisíveis e até certo ponto abstratas. Deus chega e fala: não, mas você tem que fazer isso, isso é minha vontade. Mas se eu fizer isso, vem todo mundo contra mim. E é muito interessante porque é um desafio para a nossa vida. Isso é um dilema que nós passamos, é um grande dilema. Nós ficamos o tempo todo entre essas duas coisas, porque nós queremos fazer aquilo que é visível, aquilo que é palpável, e muito da vontade de Deus é Deus pedindo para eu fazer coisas cujo resultado, talvez eu não vou colher nessa terra ainda. Talvez eu não vá ver os frutos. Deus não me prometeu que iria vê-los. Essa é a dinâmica que o Senhor Deus quer que nós tenhamos. Mas também tem um desafio em cima disso. O desafio que Deus faz para conosco é um desafio muito simples. Ele diz o quê? Lá no livro de Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Eu quero garantir para você, esses anos virão. Não pensa que vai ser sempre do jeito que você está aqui agora, não. Se você acha que a vida está difícil agora, meu amigo, acorde. Tem coisa muito mais difícil aí pela frente. Mas serão nessas dificuldades maiores que, se você lembrar do seu Criador, você terá a base para continuar a caminhada. Se você se esquecer dele, talvez o que você está vivendo hoje aqui vão ser apenas memórias. Por isso que a Bíblia nos diz: lembra-te do teu Criador. Agora, vamos ser honestos, é meio difícil lembrar do seu Criador na aula de biologia, né?
Já imaginou que maravilha? Você está na aula de biologia, afinal de contas, o meu tataravô foi uma ameba. Agora, como é que eu posso lembrar do meu Criador, sendo que o meu Criador disse, no princípio criou Deus os céus e a terra? Ótimo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança e Deus cria uma ameba. Ou seja, pensou que legal? Então, Deus era uma ameba? Não, obviamente não. Essa dinâmica de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, toda a ciência vai contra esse conceito. É para que você não se lembre disso, para que você se esqueça disso, para que essa ideia de que você foi criado à imagem e semelhança dele seja apagada da sua mente. Por que você é bombardeado com isso o tempo todo? Se eu chegar a perguntar para você qual a idade do planeta Terra, se eu chegar para você ler um texto da Bíblia e falar, olha, está aqui, Deus criou Adão, e Adão gerou um filho quando ele tinha 130 anos de idade, na flor da idade, porque ele viveu ainda mais 800 anos depois disso, então era um simples adolescente lá, e 130 anos, nasceu um filho, deu a ele o nome de Sete. Antes dele, Caim e Abel já tinham nascido. Se eu chegasse e perguntasse para você ali, qual a idade do planeta Terra quando Sete nasceu? Ouça e vê se isso faz sentido na tua mente. O planeta Terra tinha 130 anos. Você fala, peraí, e aqueles bilhões de anos, aqueles fósseis, aqueles negócios todos lá? A tua mente já funciona não mais no plano de referência das Escrituras, ela já funciona num plano de referência totalmente evolucionista, totalmente. Ou seja, você é fruto do acaso. E daí nós adoramos ao acaso, porque afinal de contas, olha o que o acaso produziu. Foi por acaso. Então não tem nada de bonitinhos, esquisitos ou estranhos, não sei, simplesmente é fruto do acaso. Afinal de contas, de onde vem esse padrão de julgamento de que um é mais bonito do que o outro? Você não sabe? Tem um número na matemática que descreve isso. Já ouviram falar do número φ? Não é o π. Π é um deles, o φ é o outro. O φ vem daquela retângulo áureo. Retângulo áureo é aquele retângulo que os gregos aprenderam, descobriram, usaram. Está na história para isso. Se você quiser, depois você pode pesquisar. Mas uma pessoa que tem uma beleza que sobressai, as proporções dela, de posicionamento do olho, orelha, formato do rosto, dimensões do corpo e tudo mais, todas elas obedecem esse número φ. Então, se o seu φ está um pouquinho deslocado aí, você pode chegar e comparar o φ com o Fá, depois e ver o que acontece aí nos dois. Você pode ter o seu padrão depois avaliado. Um pouquinho da ideia. Deus fala, lembra de mim. Não deixa que essas ideias penetrem. Agora, você chega lá no vestibular, vai fazer um vestibular, você tem que colocar, quando foi a Terra criada? 4,5 bilhões de anos atrás. Quando que o universo surgiu? 13,7 bilhões de anos atrás. Quem foi a Lucy? A minha vizinha. Se colocar isso aí, você não entra no vestibular. Você não passa. Nós somos o tempo todo assediados pelo mundo para que você esqueça do Criador. Para que você esqueça que você foi criado. Que um dia Deus te planejou. Você não é fruto do acaso. Você não é resultado simplesmente de material genético. Você faz parte de um planejamento, de um design inteligente que Deus fez. E uma das coisas que nós temos quando nós tratamos dessa questão, que é a nossa batalha, dentro da ideia dessa vontade do Senhor Deus para nossas vidas, é que isso traz um certo desconforto para a gente. Vamos ser honestos. A gente sai por aí assim, meu irmão, acabei de saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Você não vê muita gente pulando de alegria. Muitas pessoas da Bíblia, se você estudar, quando Deus revelou qual era a vontade deles, esse povo não soltou rojão. Inclusive teve um deles que pegou até um barco e foi embora. Quis fugir da presença de Deus. Ele queria saber a vontade de Deus, Deus contou a vontade dele e falou, estou fora. Deus precisou trazê-lo meio tipo estilo peixada. Ou seja, voltou na barriga de um peixe, pegou uma carona. Ele pediu para você saber a vontade de Deus, Deus contou a vontade dele para o cara e o cara não quis. Sabe quem é Jonas? Vocês vão encontrar vários outros nas Escrituras. Porque nem sempre a vontade do Senhor Deus vem de encontro com aquilo que nós estamos esperando. Mas nem por isso ela deixa de ser
como o Dr. Paulo falou hoje, lá em Romanos 12, boa, perfeita e agradável. É porque nós avaliamos na nossa proporção. O livro de Isaías tem uma passagem muito interessante, lá em Isaías 45, 9. Ela diz o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos que estão no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? É aquele negócio de chegar para o seu pai e falar assim: eu não pedi para nascer. Eu sei. Foi Deus quem te trouxe a existência, não foi seu pai e sua mãe. Então você está reclamando com a pessoa errada. Deus, Ele quem nos trouxe a existência. E muitas vezes nós chegamos para o Senhor Deus e perguntamos: mas Senhor, por que isso, por que aquilo? Porque Deus tem planos, Deus tem propósitos. Eu quando penso nisso e trabalho essas questões, eu quero dizer que esses princípios que eu estou mencionando para vocês são princípios difíceis de serem vividos. É por isso que o Senhor Jesus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, Ele nos disse o quê? Eis que estou convosco todos os dias. Porque o que Ele pede, a revista Galileu mostrou mês passado. É possível viver o cristianismo no século 21, ou seja, obedecer os preceitos de Deus no século 21? Vocês acreditam que eles descobriram que não é possível? Que novidade! Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E vai lá um cara que fala assim: vou tentar. Jesus falou: sem mim você não consegue. É por isso que Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, eu te ajudo. Eu estou pedindo coisas que você não tem condição, mas eu posso te ajudar. Uma das propostas que a Bíblia tem nesse sentido, e eu gostaria de conduzir para a segunda etapa com vocês, que ao buscarmos, reconhecermos o Senhor Deus como Criador das nossas vidas, isso você vai entrar em choque primeiro com tudo aquilo que você ouve. Você não foi criado, você é simplesmente resultado da seleção natural. Entenda isso de uma vez por todas. Isso é o que é gritado nos nossos ouvidos o tempo todo. Você olha, assiste televisão, é isso que você ouve. Você abre um jornal, é isso que você vê. Você vai para a universidade, onde você for, é isso que você vai ouvir o tempo todo. A ideia do livro, como o Tiago mencionou, que eu escrevi, foi publicado ano passado, é mostrar que existem evidências contrárias a essa proposta. E essas evidências não se encontram só na Bíblia, não. Tanto é que o livro trata das evidências na ciência, não na Bíblia. Nós não somos frutos do acaso, nós somos criados pelo Senhor Deus. Criados por um Deus que sabe o que faz. É por isso que no Salmo 95, verso 6, nós encontramos essa frase tão bonita: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, não o nosso Deus, o nosso Criador. Deus é aquele quem nos fez, é aquele que nos trouxe à existência. Nós somos literalmente plano dele. Agora, quando nós pensamos no nosso Criador, algumas passagens só para você refletir um pouquinho. Lá no livro de Jó, capítulo 4, verso 17, diz assim: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá um homem ou algum homem ser mais puro que o seu Criador? E o que o texto está colocando é esse conflito que nós temos com respeito à vontade do Senhor Deus. Não, Senhor, olha, eu agradeço, eu sei que isso é muito bom, mas realmente, sabe, desse jeito aí não funciona. Se eu fizer isso, imagina o mico que eu não vou pagar lá na escola. Se eu deixar de fazer aquilo, imagina só o que vão pensar a respeito da minha pessoa. Não, Senhor, peraí, mas todo mundo faz. Afinal de contas, não precisa ser tão categórico assim. Deus faz certas propostas para nós, como suas criaturas. Nós devemos nos colocar diante dele, entender qual o papel de Deus na nossa vida. E tem umas lições bonitas. Por exemplo, eu gosto de pensar em termos bem práticos e bem científicos. Você já pensou alguma vez quando você era apenas DNA? Não, né? A gente costuma pensar assim, quando era pequenininho, mas quão pequenininho? Já imaginou naquele momento em que você era apenas um pontinho final no finalzinho de uma frase?
ou seja, ser apenas um zigoto, um óvulo feminino fecundado, você fala, eu não lembro nada daquela época, nem eu. Espero que você não lembre nada também, porque senão a gente vai ter alguns problemas sérios de teologia aqui. Mas você era aquele pontinho lá. Olha que interessante o que o Salmo 139 nos diz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Eu fico imaginando quando o Senhor Deus pegou aqueles 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas genéticas do Adalto e colocou uma depois do outro. Falou, bom, essa daqui vai dar a cor do olho. Essa outra aqui, posicionamento da orelha. Isso aqui, cabelo. Se bem que não vai durar muito. E coisas desse jeito. E foi colocando cada uma delas, uma por uma. Você não é um erro. Você não foi algo que Deus criou sem propósito. Quando você era apenas um DNA, Deus já tinha dado para você todas as características que Ele queria que você tivesse. Isso é trabalho de Criador, isso não é trabalho de seleção natural. Porque nós temos um Criador. Ele organizou cada uma das letrinhas do seu DNA. Você se lembra quando você era apenas um simples embrião? Espero que não também, né? Era tão pequenininho, nossa, tinha ali um centímetro de coisas desse jeito. A Bíblia assim, diz o seguinte, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, todos foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se você perder o referencial que Deus é teu Criador, você vai ter toneladas e toneladas e toneladas de razões para se sentir o mais miserável nesse mundo. Ah, mas eu não tenho a cor dos olhos, eu não tenho a estrutura, eu não tenho isso, eu não tenho. Você não vai ter um monte de coisa. Não se preocupa, como o pastor Silas disse, nós somos a média. Ou seja, se você é estranho, é esquisito, seja lá o termo, se preocupa, essa é a média. De vez em quando tem um outro mais bonitinho, mais cheiroso, mas o resto é todo mundo a média por aqui. Deus faz assim. Lembrem-se que todos os seus dias foram planejados por quem te criou. E quem te criou não foi teu pai e tua mãe. Vai além disso. Foi o próprio Deus. Ele planejou não somente o teu DNA, mas Ele planejou todos os dias da sua vida. Agora é interessante que eu volto a insistir nisso. Nós não somos frutos do acaso. Embora querem que a gente acredite nisso. Nós somos bombardeados por isso o tempo todo. Isaías capítulo 17, versos 7 a 8, tem um texto que eu acho muito bonito. Diz assim, naquele dia os homens olharão para aquele que os fez, para o Criador, e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os seus altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Vai ter um dia que o pessoal vai olhar para livro de biologia com teoria da evolução e falar, nossa, como é que já pensaram nessa bobagem aqui? Vamos deixar de lado isso. Vai ter gente da cosmologia falando assim, rapaz, você acredita que já ensinaram a teoria do Big Bang? Mas aquele povo era doente. Acho que se tinha o Tico e o Teco tinha morrido e o Tico era totalmente neurótico ou paranoico, uma coisa parecida assim. Não funcionava. Eu quero que vocês entendam isso, porque nós trabalhamos com essa realidade. As pessoas chegam a falar assim, do que você está falando? Isso aí são teorias provadas. Teoria provada, meu amigo, não é teoria, é lei. Se foi provado, era para ser lei. Continua teoria porque não foi provado. Estava numa conversa há pouco tempo atrás com uma pessoa da cosmologia, trabalha na área da cosmogonia. Ele falou assim, eu não sei porque você tem tanta dificuldade em aceitar a teoria do Big Bang. Eu falei, porque ela exige fé. Ele falou assim,
Essa é uma teoria científica. Não faz diferença, ela exige fé. Se você pega o livro de Stephen Hawking, aquele No Universo numa Casca de Nós, lá na página 78 tem um gráfico muito bonito, mostrando a evolução do universo de acordo com a teoria do Big Bang. Logo no comecinho tem Big Bang. Logo depois aparece uma frase muito bonita que está assim: leis físicas desconhecidas. Posso dar 3 exemplos de leis físicas desconhecidas? Uma vez o povo de Israel estava saindo do Egito, estava indo para a terra de Canaã, a terra prometida. De repente eles se param diante do mar e vem o exército de Faraó, do outro lado está o mar, aqui está o exército de Faraó, aqui está o mar, aquele problema sério. De repente Moisés resolve o problema, ele, pum! Através da atuação do Senhor Deus, o mar se abre e o povo passa. O que aconteceu? Leis físicas desconhecidas, porque pelas conhecidas o mar não se abriria. Isso são leis físicas desconhecidas. Tem um outro exemplo, um cara estava lá cortando uma árvore e de repente o machado dele, clunk, dentro d'água. E o machado era emprestado. Ficou todo apavorado, foi falar lá com um amigo dele, Eliseu, falou: Eliseu, o machado emprestado caiu dentro d'água. Eliseu falou: não tem problema, eu vou quebrar um galho para você. Literalmente quebrou um galho, foi lá e bateu na água e o machado flutuou. Peraí, eu conheço a lei do empuxo, como é que o machado flutua? A resposta é simples: leis físicas desconhecidas. Olha um outro exemplo, um grande casamento. Estava lá o filho de uma senhora, eu não disse da nossa senhora, eu disse de uma senhora. Então está o filho dessa senhora lá, e o filho dessa senhora procurou resolver, pelo menos resolver um pouquinho do problema. Tinha uns 6 talhas gigantescas lá, ele falou: enche de água tudo isso. Encheram de água, cabia mais ou menos de 80 a 120 litros de água. Colocaram toda essa água ali dentro, falou: pode levar para o mestre de sala, ou mestre de cerimônia. Pegaram todo aquele... água, H2O, hidrogênio e oxigênio. Vinho, tem carbono, tem nitrogênio, tem um monte de outros compostos lá. Como é que a água se transforma em vinho? Através de leis físicas desconhecidas. Não é interessante que a teoria do Big Bang começa com essa palavra que você está pensando mesmo, milagre. Agora, o pessoal chega para mim e fala assim: não, mas essas leis não foram descobertas. Eu pergunto para eles: elas serão? Sem dúvida. Pergunto para eles o seguinte: vocês querem que eu acredite? Você está pedindo fé. Me dê as leis, que a gente vê que a teoria é válida. Não, mas as leis são desconhecidas, então nós estamos tratando de um milagre. E tem gente por aqui que acredita na teoria do Big Bang. Tem dificuldade com a Bíblia, mas com a teoria do Big Bang não. Big Bang começa com milagre. Quero que vocês coloquem os seus olhos naquele que faz todas as coisas. Aquele Deus que realmente é o Criador de todas as coisas. Como diz lá no livro de Jó, sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do seu lugar, e faz as suas colunas tremerem. Até o pessoal de São Paulo, 5.2. Fala com o sol, e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende o céu e anda sobre as ondas do mar. Eu já vi isso num outro texto. Ele é o Criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Esse é o nosso Deus, esse é o Criador. Ele quer que você o reconheça como o Criador de todas as coisas. Por isso, lá no livro de Gênesis, de uma forma tão bonita, lá no capítulo 14, versos 19 e verso 22, uma conversa de Melquisedeque com Abraão, não Abraão ainda, mas Abrão. Se vocês quiserem conversar com Melquisedeque, ele se encontra em algum lugar por aqui hoje. Eu tive a oportunidade de conversar com ele hoje à tarde. Não é o Melquisedeque da Bíblia, é um outro Melquisedeque, mas você pode conversar com um Melquisedeque também. No caso desse Melquisedeque, falando com Abrão, ele diz o seguinte: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra.
de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Eu gostaria de terminar com uma proposta do Senhor Deus. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Daqui a pouquinho, saiam ali fora e façam isso. Deus pergunta o seguinte: quem criou isso? Alguns de vocês já ouviram as minhas palestras. O número que eu vou dar para vocês não é estranho, talvez vai ser para alguns de vocês. Quando nós olhamos para o céu, quantas estrelas você vê nos céus? Há um montão delas, sem dúvida. Sabia que a ciência já sabe com convicção, não existe dúvida, que existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Tem mais estrela lá em cima do que todos os grãos de areia desse nosso planeta. E o que você vê lá no céu, a olho nu, é pouquinha coisa. Meu desafio para que você estude ciência é para que um dia você tenha a capacidade de fazer equipamento que nos proporcione imagens como essas. Isso é o céu. Para onde você olhar, isso é o que você vê. Só na nossa galáxia são mais de 200 bilhões de estrelas. São mais de 10 bilhões de galáxias no universo. São mais de 100 bilhões de galáxias anãs. Para onde você olhar, você vê estrelas. Nuvens de estrelas. Pensa que cada uma dessas estrelinhas é estilo sol. E no livro de Salmo, capítulo 19, nós lemos ali: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Que glória é essa? Essa. Olha para o céu. Comece a ver um pouco do que tem lá em cima. Isso é o céu. Nós muitas vezes ficamos olhando só um pouquinho de estrelinhas lá no céu e acho que viu todas as coisas. Isso é bem do estilão de Bíblia, sabe? Os cristãos geralmente levantam de manhã cedo, leem meio versículo e acham que já estão prontos. Mergulha. Vai a fundo para você ver o que tem lá. Estude um pouquinho. Isso é o céu. Quando o Senhor Deus pergunta, lá no livro de Isaías: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Deus fala: levantem os olhos, olha para cima, use o telescópio de Hubble, use o Keck, use o que você puder para ver um pouquinho do que tem aí em cima. Você vai ficar impressionado com o que você vai ver, porque em todas essas coisas você verá a minha glória. Só que a gente prefere assistir Malhação. Eu nem sei quais são as novelas que estão rolando por aí, mas são essas as coisas que a gente prefere assistir. É o que a gente prefere ver do que ficar olhando para aquilo que o nosso grande Deus fez. Eu desafio para vocês, à medida que vocês vão vendo o que está aí, é o Criador de todas essas coisas que nos convida a reconhecê-lo como Criador e a adorá-lo e a glorificá-lo como Criador. Não tenho medo de fazer ciência. Muitas pessoas acham que se fizer ciência, você vai perder a fé. Se você perder, porque você nunca teve. Não tenha medo. Pode ir para a área da física, da biologia, pode ir para qualquer uma dessas áreas, que ali você vai descobrir a grande, poderosa mão do Criador, daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Daquele que diz para você: não temas, eu te ajudo. Esse é um pouquinho daquilo que o nosso Deus tem. Te convido a olhar para Ele como teu Criador. É vontade dele isso. É desejo dele isso. Não permita que todo esse negócio, tentando levá-lo para o acaso, te afaste do Criador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador dos céus, da terra, das coisas que são visíveis e também daquelas que são invisíveis. Criador daquilo que nós já observamos até o presente momento. Também Criador daquelas coisas que talvez com os equipamentos da próxima geração nós teremos oportunidade de ver.
Nenhuma dessas coisas, nenhuma delas foi criada simplesmente pelo acaso. A Tua palavra nos diz que todas elas são obras das Tuas mãos. E nós só podemos humildemente chegar diante do Senhor e dizer, como é dito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, que ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Porque todas as coisas o Senhor criou. Sim, elas vieram à existência e passaram a existir, porque foi da Tua vontade que assim o fizesse. E nós te bendizemos porque aprove o Senhor também nos trazer à existência. O Senhor escolheu qual época nós iríamos nascer. O Senhor escolheu em qual família nós iríamos nascer. O Senhor, na Tua bondade e graça, tem escolhido todos os passos para as nossas vidas. Pedimos a Deus para que, ao considerarmos todas essas coisas, possamos entender e crer que aquele que criou o universo é aquele que também nos trouxe à existência e que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Não permita, ó Deus, que os nossos corações permaneçam insensíveis ao Senhor, mas permita, ó Deus, e concede que tenhamos um coração inclinado a fazer a Tua vontade, para que possamos buscar ao Senhor, buscar com inteireza de coração, buscar com um desejo, como o salmista colocava, da forma como a corça suspira pelas correntes de água, que assim também nós venhamos a desejar pelo Senhor, desejar pela Tua vontade na nossa vida. Permite, ó Deus, e concede que cada um que aqui está possa sair daqui motivado, pensando em quem é o Senhor, seu Criador. Não permita que nenhum deles, ó Deus, venha esquecer do seu Criador, da Tua pessoa, nos dias da mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais eles dirão, não tenho neles prazer. Mas sem dúvida eles não precisarão dizer isso. Eles poderão olhar para o Criador e saber que Ele, o Criador, tem planos, mesmo nas horas e nos momentos mais difíceis. Por isso nós te bendizemos, por isso nós assim oramos, pedindo todas essas coisas, gratos a Ti pelos planos que o Senhor tem ainda reservado para as nossas vidas. Porque como diz a Tua palavra, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.